vamos falar sobre a independência emocional. Do que se trata esse mal? Muitas pessoas têm uma afetividade maior, se apegam mais a outras pessoas, tanto pelo amor como ali pela necessidade emocional. E aí é onde entra a dependência emocional. E vamos conversar aqui com o psicólogo Devanício Pessoa, que vai nos explicar o que é a dependência emocional. A dependência emocional é uma condição comportamental, não é? E emocional que faz com que o sujeito, ele na relação com o outro, passe a depender da aprovação das suas atitudes e depender emocionalmente totalmente daquela pessoa que ele está convivendo, né? Isso é bem comum em alguns casos, né? Tanto familiares como conjugal. Exatamente. É bom entender que a dependência emocional não é um transtorno psiquiátrico, né? Mas é uma condição, é um comportamento que pode trazer depressão, pode trazer ansiedade, não é? Pode trazer uma carência, na verdade, começa com uma carência afetiva muito grande, né? Onde o sujeito sempre necessita de aprovação do outro, sempre necessita de que o outro diga que ele tem um valor necessário, que ele está sabendo fazer as coisas, entendeu? Então não é uma condição psiquiátrica, mas um comportamento que pode levar a alguns transtornos de ansiedade, não é? Enfim, e geralmente isso acontece em pessoas que nascem em lares que são muito assim moralistas, não é? Tem uma educação muito rígida, onde o sujeito muitas vezes não decide a sua própria vida. E para quem tem a dependência emocional, ela desenvolve algumas características. E quais são? Então, quais são essas características? Olha, na verdade, as características principais de uma pessoa que tem essa condição comportamental, não é, essa dependência emocional, começa com a seguinte questão: a pessoa não se sente valorizado ou amado sem a aprovação do outro, não é? Ela precisa que o outro diga, aprove que ele está correto, que ele está certo nas suas atitudes. Segundo lugar, não confia nos próprios sentimentos, né? A pessoa precisa de outras pessoas para validar seus próprios sentimentos, né? Tem medo de rejeição, é uma outra característica, né? Geralmente concorda com todo mundo, né? Tentando ser perfeito, né? E se anula diante as pessoas para evitar uma rejeição, né? Essa pessoa tem insegurança nas coisas que elas vão dizer, que vão falar, não é? E ela precisa de que o outro confirme que ela está certa. Então, muitas vezes ela tem medo dessa rejeição e aí se anula, não é? Uma outra característica muito interessante: tem medo de ficar sozinho, não é? Se sente vazio, não sabe o que fazer na vida, a não ser que uma determinada pessoa diga faça isso, faça aquilo, né? Direcione ela, né? Precisa sempre tem alguém para direcionar. Faça dessa forma, vá por aqui, que aqui é mais interessante, não é? E uma outra, são pessoas que, na verdade, são muito carentes de aprovação, né? Tem medo da rejeição, portanto, necessita de aprovação sempre do outro, né? Que o outro sempre afirme: não, você está certo, você está correto, faça por aqui, vá por esse caminho, né? E por último, a pessoa emocionalmente dependente, ela só se sente segura com relação às suas próprias decisões, né, quando existe a aprovação do outro, né, ou das outras pessoas, né? Ela não tem segurança, como eu já falei, é uma pessoa insegura, né, indecisa, né? Entendeu? Então assim, precisa de sempre ter a aprovação do outro, seja o marido, seja a esposa, seja um amigo, seja quem for. Então essas pessoas, quando elas saem do seu ambiente familiar, que ela se sente mais ou menos protegida, né? Ela tem muita insegurança na vida para tomar decisões, para ir adiante, né? Para se desenrolar sozinha, entendeu? Então isso causa um transtorno grave. Aí vem a ansiedade, desenvolve ansiedade com facilidade, sintomas depressivos, né? E pode se complicar na vida, ou não ir adiante, voltar para o seu seio familiar, ou então desenvolver esses processos
de ansiedade e viver uma vida assim um pouco conturbada, né? Um pouco conturbada interiormente falando, né? Tratando-se disto, né, quais os cuidados que se deve ter ou como superar essa dependência emocional? Veja só, em primeiro lugar, a pessoa tem que reconhecer o seu valor, procurar reconhecer os seus valores, né, os seus pontos positivos, né, e trabalhar a sua autoestima, né, trabalhar a sua autoestima. Se ela não consegue fazer isso sozinha, é preciso encontrar alguém que ajude ou um profissional da área psíquica, seja psicólogo, seja psiquiatra, né? Então é muito, muito importante observar seus pensamentos, né? E trabalhar os pensamentos de uma forma que esses pensamentos, que você possa construir pensamentos positivos ao seu próprio respeito, né? Porque geralmente uma pessoa emocionalmente dependente, ela tem pensamentos negativos a si próprio, né? Ela não se acha capaz, ela acha que suas ideias não são interessantes, né? Ela acha que nunca vai dar certo, as suas decisões de vida, do seu trabalho, nunca vai conseguir um emprego, enfim. Então é importante trabalhar pensamentos positivos, né? Construir pensamentos positivos no sentido de que eu vou conseguir, né? Eu tenho valor, né? Eu sou importante como qualquer outra pessoa, né? Entendeu? Então esse é um primeiro ponto. A segunda questão muito importante é aceitar suas próprias decisões e enfrentar as consequências, sem sentimento de culpa, porque nem sempre a gente tá acertando, não é verdade? Nem sempre a gente está indo pelo caminho correto. Então é importante que que essas pessoas aceitem suas decisões e aceitem as consequências das decisões, né? Consequências boas ou ruins, não é? Sem estar se autopunindo, se culpando. Uma outra coisa muito importante é lembrar que a gente está sempre no controle das nossas emoções, dos nossos sentimentos e das nossas ações, e não o outro. A gente está sempre no controle, não é? Então a gente decide, a gente planeja, a gente decide e a gente controla as nossas ações, não é? Por onde a gente vai caminhar, por onde a gente vai trilhar a nossa caminhada e a nossa vida. Então é importante ter esse pensamento, essa noção, né? E por último, que é importante para todos nós também, é que a gente deve planejar a nossa vida não em torno dos outros, né? Mas em torno de nós mesmos, dos nossos projetos de vida. Pensar primeiramente no que é que eu quero da minha vida. Não pensar a minha vida a partir dos outros. O que é que fulano vai achar, o que é que fulano vai gostar, né? O que é que fulano pretende que eu faça, né? Entendeu? Então, é importante que eu tenha esse pensamento de construir essa minha autoestima e planejar a minha vida a partir dos meus desejos, a partir das inclinações que eu tenho, né? A minha vida profissional, a minha vida como um todo, né? Eu quero isso mesmo para mim, ou estou fazendo isso para agradar fulano e ciclano e para ser aceito no meio onde eu vivo, não é? Então, é muito importante ter esta percepção, né? Porque a maioria das pessoas tem algum grau de dependência dos outros, tem algum grau de viver para agradar o outro, né? Na comunidade, na família. Então é importante que a gente tenha essa noção de que é isso mesmo que eu quero para mim, né? É isso que eu desejo, e aí você trilha um caminho mais saudável, não é? Onde construa uma autoestima bacana para que você tenha melhor sanidade mental. Muito bem, só uma correção, eu falei independência emocional, na realidade é dependência emocional que causa aí, gera muita ansiedade. Fica a correção. GD Farma, produtos de qualidades, perfumaria e um atendimento humanizado, localizado em Campina Grande, Serra Branca e Sumé. Siga o nosso Instagram, @GD Farma.